Palavra ao vereador Macris, por favor. Boa tarde a todas e a todos. E o pessoal nem almoçou ainda, né? Ou melhor, depois do almoço dá aquela hora da siesta, né? Boa tarde. Boa tarde. Pronto, já vai acordando. Bom, primeiro dizer da satisfação e também, né, da responsabilidade de estar sendo convidado para poder fazer esse diálogo em relação ao fortalecimento que está em torno da acessibilidade, em torno da profissão do intérprete, em torno da comunidade dos surdos, das surdas, para que a gente possa ver as leis que muitas vezes são letras frias em leis humanizadas que consigam fazer com que as pessoas tenham mais direitos, tenham mais condições de uma qualidade de vida. E aí, a principal provocação que me foi dada é justamente dessa questão dos reconhecimentos, da regularização, da regulamentação no que diz respeito à legislação. Quando eu era candidato, logo depois de eleito, eu sempre usei muito a força da palavra no sentido de que a lei precisa ser humanizada. Letra fria não serve para nada. Só que quem está na função de pioneiro tem que passar por alguns sacrifícios, entender algumas lutas para que outros consigam usufruir. E aí, neste momento, aqui em Ilhéus, muitos de vocês vão ter que se colocar neste papel de ator, né, de quem vai se sacrificar para garantir alguns direitos de quem possa depois na frente usufruir. Então vejam só, nós temos ainda lá do ano de 2000, então veja que nós já estamos em 2019, né? A lei 10.098 do ano de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência. Aí veja que as coisas vão discutindo, modernizando. Então aqui nesta lei ainda se falava das pessoas portadoras de deficiência. E hoje a gente sabe que, né, com os debates e com a ação das associações, são pessoas com deficiências, né? Muito bem. Aí mais à frente, no ano de 2010, um pouco mais recente, nós temos também a Lei 12.319, que regulamenta a profissão de tradutor e intérprete da língua brasileira de sinais. Então, 2000, garantindo uma discussão de acessibilidade. 10 anos depois, consegue ter uma lei que trata da profissão do intérprete. Mas 9 anos depois, nos dias de hoje, nós ainda temos uma série de dificuldades para que os municípios consigam contratar profissionais para atuar na sala de aula, que consigam colocar no seu quadro de profissionais, a fim de que sejam contemplados nos concursos a figura do intérprete. E aí a gente tem um outro problema, que é onde eu quero deixar a provocação no debate aqui com vocês, que é a falta de dados e informações. Porque, pessoal, no debate das leis e da governança, as coisas acontecem de acordo com a geração de demandas, de dados e índices. Se a gente não tem dado, índice, não tem demanda, então vai ficando sempre para segundo plano. Só para vocês entenderem, eu sou servidor público concursado no Tribunal de Justiça da Bahia, sou só digitador, viu? O senhor que é bacharel em Direito. E eu sou sindicalista e já dormi várias vezes no Salão Verde lá na Câmara dos Deputados Federais, né? E assim, a gente tem uma associação, a gente não, porque eu não sou oficial de justiça, sou digitador, mas pelo fato de ser sindicalista a gente acompanha.
Os oficiais de justiça tiveram que fazer uma associação nacional dos oficiais para conseguir transformar o acesso da sua profissão, que era de ensino médio, para ensino superior, pela natureza da função, pelo ganho salarial. Então eles tiveram que começar nos estados, organização de associações, debates, sindicatos, criar uma associação nacional, pautar o Congresso, provocar o Congresso, justificar por que era necessário o seu cargo ser nível superior. Então, depois de muitas lutas, neste sentido, dormindo muitas vezes na Câmara dos Deputados Federais, conseguiram até a mudança e hoje o oficial de justiça tem natureza de técnico, de analista judiciário. Então, para você ingressar, você tem que ter um nível superior. Os agentes comunitários de saúde, que está mais perto de cada um de nós aqui. O agente comunitário de saúde, ele era uma figura que para os municípios usar o seu serviço, tinha que contratar, fazer parceria com uma ONG, com uma associação, para esta associação fazer o vínculo com o agente prestar o serviço para o município. Eles começaram a se organizar em cada município, em cada bairro, criando associações, criando grupos de debate, estudando algumas legislações coletivamente. E aí eles contaram na época muito com o apoio até do companheiro Walter Pinheiro, que na época era deputado federal, e por muitas vezes tiveram que dormir no Salão Verde da Câmara dos Deputados Federais para poder conseguir ter reconhecido o agente comunitário de saúde como uma profissão que deveria estar no quadro de servidores dos municípios. Aí trazendo para a gente de intérprete de Libras, na realidade de Ilhéus, a gente sabe contabilizar quantas pessoas têm a formação de intérprete de Libras, ou pelo menos quantas pessoas estão se preparando, ou mesmo sem ter a documentação que o reconhece como um intérprete, os que estão de alguma maneira atuando, ou voluntariamente, ou profissionalmente. Mas aí eu boto o dedo na ferida maior ainda. A gente tem noção de quantos surdos e quantas surdas tem em Ilhéus e na micro-região? Como é que a gente faz esse debate com as secretarias do município de Ilhéus, de desenvolvimento social, de educação, de saúde? Quantas vezes os intérpretes ou as pessoas que pensam na possibilidade de ser intérprete, de ter essa reserva de mercado, que para eu ter a reserva de mercado, eu preciso que a figura exista formalmente, oficialmente. E aí, por isso que eu digo que quem inicia vai ter tempo? Vai, policiano, você deixou eu falar aqui até meia-noite. A gente tem até meia-noite. Tem até meia-noite? Então, abre até aqui para mim, até, por favor. Então, assim, a gente precisa, pessoal, criar, a partir de uma provocação como essa que está sendo feita hoje à tarde, e durante a semana serão vários debates, criar uma agenda positiva de como a gente pautar, a partir de cada município, através das secretarias de desenvolvimento social, de educação, de saúde, quais são os dados que eles têm sobre a comunidade surda na cidade, o que é que eles conseguem oferecer para esta comunidade surda, criar essa agenda de construção de um debate proativo, de levantamento de dados e de índices. Por exemplo, em algum momento, se vocês não já falaram hoje, com certeza vai surgir durante aqui a semana, do risco de morte que muitas vezes o surdo tem pela ausência de um intérprete, quando, por exemplo, vai ao hospital. A gente tem uma experiência mais recente, que o fim foi muito doloroso para a gente, porque terminou a companheira Luciana indo a óbito, mas no processo anterior à cirurgia dela, a companheira passou por um momento que teve que rapidamente se internar. E aí, quando foi se internar, ficou uma irmã acompanhando
que tem uma deficiência também de saúde mental e não soube passar informações corretamente para a equipe técnica que atendia. Quando a companheira Indiara, no outro dia, foi visitar a Luciana, ela reclamava de que estava com fome e que só estavam levando para ela um café sem açúcar, um pãozinho tal, né? Ou seja, uma comida insossa, uma sopinha sem sal, tal. Aí quando a companheira Indiara foi conversar com a equipe técnica, não, é porque ela está com a dieta de quem é diabético e hipertenso. Aí ela, mas por quê? Então, na falta de conseguir ter o diálogo com Luciana, e que a própria família também não conseguia ter o diálogo, e na ausência de um intérprete para poder passar informações extremamente importantes para a equipe técnica e a equipe médica, ela estava fazendo alimentação de dieta, mas poderia ser uma medicação que estava sendo aplicada e que pudesse gerar um choque anafilático e Luciano ter morrido por conta de um choque anafilático pela falta de comunicação. Só que aí, vocês já pararam para pensar que se vocês não estiverem suficientemente organizados para poder fazer esse tipo de provocação, de pauta, de dados, de índices, não vamos ter por tão cedo a regulamentação a nível nacional que de fato faça com que as prefeituras coloquem esta função nos seus quadros, porque isso significa mais despesas, mais vínculo empregatício. E todos os municípios reclamam de que o FPM diminuiu, que a arrecadação diminuiu, de que vínculo empregatício formal vai ser mais problemas na frente, porque aí vem também a estabilidade do serviço público, que infelizmente o atual governo aí quer também acabar com a estabilidade do serviço público. Então, pessoal, a gente precisa parar para pensar nessa perspectiva de agenda positiva, de como a gente está pautando, porque o cobertor do orçamento ele é sempre mais curto do que o espaço que ele precisa cobrir. Então tudo é disputado o tempo todo. E quando a gente tem uma família com várias crianças em casa, normalmente qual é a criança que come primeiro quase todo dia? A que mais chora, a que reclama. Então vamos dar comida a Joãozinho aqui, que antes que Joãozinho comece a fazer zoada. Então, se isso que a gente está fazendo não ecoar, não virar provocação de dados, de índices, a gente tem uma lei de 2000, tem outra de 2010, estamos em 2019 e vamos lá para 2030 e a gente ainda vai estar reclamando pelas mesmas questões. Porque na dificuldade da comunicação com os surdos, a gente não vai poder esperar por eles apenas fazerem a provocação com os órgãos públicos. E aí, para ir finalizando essa primeira parte, aqui no município de Ilhéus, em 26 de setembro de 2017, a ASE, e eu fui o provocador e acompanhei, fez uma reunião justamente no Dia Nacional do Surdo com o excelentíssimo prefeito, o senhor Mário Alexandre, no gabinete dele. A principal pauta era a central de intérpretes de Ilhéus. E levamos para ele, mostrando de que já existe a central de intérpretes da Bahia e que já tem experiência em algumas cidades, a exemplo de Vitória da Conquista, que é na Bahia. A reunião foi uma maravilha. Saímos de lá com uma comissão pronta para poder discutir dar andamento para ver como implantar a central de intérpretes em Ilhéus. Nós estamos em 23 de setembro de 2019. Nada passou daquela semana por parte do Executivo. Os pequenos passos que têm sido dados é por conta da Associação dos Surdos de Ilhéus, e alguns atores que estão em torno, e aí para muito orgulho, não para exibição, para muito orgulho e muita responsabilidade que a gente tem que ter, o nosso mandato tem se colocado como um desses atores
coletivamente para poder a gente provocar. E olha como é interessante. Numa reunião que nós tivemos recentemente, na Frente Parlamentar de Política Pública para as Mulheres, e que a Associação do Surdo sempre está junto, nós fomos discutir com a Guarda Civil Municipal de Ilhéus. E eles falando das várias ideias, das várias propostas que tinham para a Guarda fazer um trabalho. Aí a comunidade surda levantou a mão. E o que é que vocês estão pensando de como atender as mulheres surdas? Epa, peraí, realmente, a gente precisa ampliar e incluir na nossa proposta de trabalho. Aí na semana anterior, semana passada, agora tivemos com a Polícia Militar uma discussão sobre a rede protetiva da mulher. E aí o que é que estão pensando sobre a questão das mulheres surdas que são violentadas? Epa, peraí, vamos colocar no debate. Apresentaram o WhatsApp, que não deixa de ser já um passo importante, porque é uma forma de comunicação que a comunidade surda consegue utilizar para fazer a apresentação de uma denúncia para a Polícia Militar, mas nos vários momentos que a surda ou surdo precisa ir até a delegacia de polícia, ou até a Polícia Militar, ou até outros órgãos. Então, se a gente não usar a estratégia de, além de se organizar enquanto instituições, de fazer uma agenda positiva, a gente não ocupar os espaços de debate da política pública, a gente não vai conseguir ter o avanço necessário num tempo que ainda nos alcance, como não só com quem está sendo o pioneiro, mas também com quem possa usufruir as conquistas que teremos, né, de quem faz essa abertura. Então, ocupar os espaços. Constranger a todo momento, em qualquer discussão de espaço público, a instituição pública que não garante o acesso. Porque eu fiz isso em 2018, se não me engano, quando teve uma conferência no centro de convenções. Aí eu já estava ficando ousado com essa turma aí da Associação dos Surdos de Ilhéus, né? Chegamos lá, não tinha, da Secretaria de Desenvolvimento Social, não tinham nem pensado, não é só que não tinham intérprete, não tinham pensado no intérprete de Libras. Então, como me chamaram para a mesa, então, antes de começar realmente o evento ainda nas saudações, eu falei, olha, vocês vão começar aqui a palestra, vão começar as atividades, sem ter um intérprete, ali tem várias pessoas da Associação da Comunidade Surda de Ilhéus. Aí pronto, pararam e ficaram loucos, liga para um, liga para outro, deram um jeito de correr para poder fazer chegar um intérprete lá. Então, se a gente não constranger nos momentos necessários, não ocupar os espaços, não se organizar enquanto instituição, então vai se levar muito mais tempo. E aí, a lei de minha autoria, que a gente votou semana passada na Câmara de Vereadores, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a criar a categoria intérprete de Libras para deficientes auditivos no quadro permanente de servidores públicos da Prefeitura Municipal de Ilhéus, alterando a Lei 3.761, de 21 de dezembro de 2015, que trata justamente do quadro efetivo do município. Como esta é uma lei apenas autorizativa, o prefeito não tem por obrigação acolher, atender a lei que nós votamos. Então, se a gente não ocupar os espaços, não fazer o debate político onde precisa, no Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde, Conselho Municipal do Desenvolvimento, da Assistência Social e o da Criança e do Adolescente, então a gente vai ter uma continuidade de crianças surdas que estão na sala de aula para garantir o Bolsa Família, para garantir alguns outros benefícios sociais, mas que não estão sendo alfabetizadas e não estão sendo inseridas na vida social e no preparar para o mercado de trabalho e para a vida moderna. Então, esses são alguns dos desafios, e aí, no decorrer aqui, se tiver alguma outra provocação, para não alongar demais, a gente vai complementando. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pelas palavras. Eu passo agora a palavra para o
intérprete de Libras do IFPA, Gabriel dos Santos Machado. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui presente nesse debate a respeito da minha profissão, da profissão de alguns que eu vejo aqui presentes, alguns outros conhecidos, e minha fala vai ser no sentido de ilustrar esse contexto no qual o vereador Macrise explanou agora, né? Então eu vou falar um pouco da minha experiência enquanto profissional de Libras e fazer algumas interferências no sentido de apontar, né, quais são as dificuldades que nós profissionais temos no ambiente laboral e quais são as proposições legislativas que foram acontecendo durante a minha atuação profissional. Eu vou pedir, pronto, eu peço licença aqui a vez para me levantar, acho que eu fico mais confortável para poder apresentar. Então é bem nesse sentido de um relato de experiência, tá? Como já bem disse, eu sou o Gabriel, hoje eu sou intérprete de Libras do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia da Bahia, o IFBA, onde atualmente eu ocupo a função de diretor acadêmico, tá? Mas tenho bem em mente que o meu cargo lá, eu passei no concurso para ser tradutor e intérprete. Então essa é a minha principal atribuição naquele local. Como é que foi o começo dessa minha jornada? Toda a minha atuação profissional enquanto intérprete aconteceu aqui nesse locus, em Ilhéus. Eu sou natural de Salvador, mas eu vim para cá com 15 anos e quando cheguei aqui fui familiarizado com uma comunidade religiosa em que havia uma grande evangelização para a comunidade surda. Isso não é uma coisa incomum para aqueles que não são da área, isso não é uma coisa incomum. Boa parte de nós, intérpretes, eles são criados dentro de uma comunidade religiosa, com o intuito de evangelizar pessoas surdas. E no decorrer de sua atuação, ele vai se profissionalizando, fazendo cursos, recebendo oportunidades. Mas o primeiro contato, geralmente, é uma comunidade religiosa. Hoje, graças à expansão do ensino da Libras, graças ao fortalecimento das comunidades surdas, das associações de surdos, isso é um pouco diferente. Hoje é possível aprender Libras em outros espaços. Mas naquela época era muito comum que a gente aprendesse Libras, só tivesse a oportunidade de aprender Libras dentro de uma comunidade religiosa. E esse aprendizado veio muito pautado na curiosidade, né? Ao observar os surdos... o áudio está ok? Ao observar os surdos dentro dessa comunidade, surgiu em mim o desejo de aprender aquela língua que é tão apaixonante, né? Tão expressiva, né? Que consegue levar as pessoas a entender o sentimento do outro através dos seus sinais, né? Dos sinais corporais, dos sinais de expressões faciais e corporais. E essa curiosidade me levou a me questionar o porquê não aprender. Nessa época eu tinha 16 anos. E as pessoas que partilhavam comigo daquela experiência em comunidade religiosa tiveram a boa vontade de me ensinar. E aí eu precisei de muita persistência, porque não foi fácil naquela idade aprender a língua de sinais. Eu me recordo de uma situação onde um amigo meu, intérprete, estava tentando me ensinar o sinal de mudar de local, mudar como se fosse mudança de casa. A gente passou pelo menos 40 minutos ele tentando me ensinar esse sinal, porque ele fez questão de não simplesmente me passar o sinal e dizer só isso aqui é o sinal de mudar. Ele tentava me trazer um contexto em sinais para que eu pudesse compreender que sinal era aquele. E aí eu ia tentando entender que sinal era aquele até que eu cheguei à conclusão que aquele sinal era o sinal de mudar. E aí exigiu de mim muita persistência. Muitas vezes eu estava andando pela rua e sinalizando sozinho, tentando lembrar os sinais, treinando. As pessoas diziam, esse rapaz deve ser louco. Ficava na rua sinalizando. Mas isso faz parte do processo de aprendizagem do profissional. Nesse período, algumas coisas já estavam bem constituídas. Uma delas era o decreto que trata da regulamentação da lei que tornou a Libras uma comunicação legítima da comunidade surda no Brasil. Esse decreto é o decreto 5626. Naquela época, no de 2006, esse decreto já havia sido editado e publicado. Lá nesse decreto fala que o tradutor e intérprete de Libras, ele precisa ter ensino superior em tradução e interpretação com habilitação em Libras. Só que a realidade daquela época era essa que eu estava falando para vocês. A gente não tinha, por exemplo, curso superior na área disponível. Aqui na Bahia, por exemplo, não havia curso superior disponível para se tornar um intérprete de Libras. Então, a maior parte das vezes, a gente era formado dentro das comunidades religiosas. Por conta disso, esse decreto ele criou uma situação temporária que foi um exame que testava a proficiência das pessoas que conheciam a língua de sinais.
chamado ProLibras. Ele aconteceu até 2015. Então, as pessoas que tinham conhecimento da língua de sinais, pelo uso, pela prática, pelo exercício, e não tinham oportunidade de ter a formação exigida pelo decreto, que era a formação em ensino superior com habilitação em Libras, eles podiam se submeter ao exame de certificação de proficiência na língua e assim exercer suas atividades profissionais. Mas eu ainda estava muito longe disso. Eu estava engateando, estava começando. Eu só vim ser aprovado nesse exame de proficiência em 2013, quase 8 anos depois, 7 anos depois. Dentro desse aspecto legal da formação do intérprete de Libras, após o decreto 5626, criou-se a lei que o vereador Macris bem citou, que é a lei 12.319 de 2010. Lá eles mudaram a qualificação necessária para se tornar um profissional tradutor e intérprete de Libras. Então eles disseram que era necessário ter o nível médio, mais um curso profissionalizante, um curso de extensão universitária ou um curso de formação continuada. Isso abriu a porta para diversos profissionais que estavam muitas vezes atuando no mercado, mas sem a qualificação necessária exigida pelo decreto 5626. E foi nessa perspectiva que eu pude ter a primeira oportunidade de trabalho. Inclusive, eu gostaria de aproveitar a oportunidade de agradecer a Lucília nesse momento. Lucília, naquele momento, ela era secretária para assuntos de inclusão, né, de educação especial da Direc 7, quinta Direc 7, que ficava lá em Ilhéus. Direc 6, que ficava lá em Ilhéus. E ela me ofertou essa oportunidade, né, me fez esse convite para me tornar intérprete profissionalmente. Coisa que eu ainda não tinha exercido, eu exercia as atividades dentro da comunidade religiosa em que eu participo. Mas houve também uma outra alteração legislativa pela Lei 3.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nesse estatuto, estabeleceu-se que para ser um profissional da tradução e interpretação de Libras, é necessário que você tenha nível superior, caso você deseje atuar no nível superior. E isso gerou certas implicações que eu vou tratar mais para frente. Essa aí foi a minha primeira oportunidade. Esse aqui era eu, como vocês podem ver, com menos cabelo do que hoje. Né? Hoje eu tenho mais cabelo graças ao minoxidil, isso que eu vou fazer propaganda. Mas eu tinha menos cabelo do que hoje. Eu tinha aqui 21 anos, estava no 3º semestre do curso de Direito, e foi uma oportunidade grandiosa poder conciliar o curso de Direito com a atuação como profissional, tradutor e intérprete. Foi difícil, foi pesado, porque nessa época eu atuava 40 horas no estado, no Colégio Modelo. Tá? De manhã eu trabalhava com Marione e com Poli. Marione é surda e Poli, além de surda, tinha uma deficiência intelectual. E elas foram professoras excelentes para mim. E à tarde, no mesmo colégio, no Colégio Modelo, eu estava com Matilde e com Wellington, que também foram professores excepcionais. Eu recordo deles dizendo pra gente, pra mim, pra Lucília, do quanto eu estava nervoso nos primeiros dias, nas primeiras semanas, inseguro, porque era a minha primeira atuação enquanto profissional. Mas o contato com o surdo, essa intimidade com o surdo, é que nos leva a conseguir uma proficiência nessa língua. Então não existe estar na sala de aula, aprender a língua de sinais em uma sala de aula formal, sem ter contato com o surdo. É o contato com o surdo que nos forja enquanto intérpretes. É super necessário. E essa oportunidade foi incrível para mim. Pode passar. Só para contextualizar e dar o panorama para vocês de como era a atuação profissional nessa época, eu trabalhava no Colégio Modelo de manhã e de tarde e fazia faculdade à noite de Direito. E aí eu interpretava 5 aulas em cada turno. Tá? Então era em torno de 5 horas, 5 horas e meia por turno. Né? O regime de trabalho, acho que eu vou falar disso mais na frente, mas antecipando um pouquinho, era o PST. O PST era um regime de contratação temporária, que tinha certas dificuldades, das quais eu vou tratar lá na frente. Mas era muito complicado porque a gente interpretava 12 disciplinas de manhã do 3º ano do ensino médio e mais 14 disciplinas à tarde do 1º ano do ensino médio. Sem ter tempo para preparação, sem ter acesso aos planos de aula. Então era uma situação muito difícil. Mas eu vou tratar disso daqui a pouco. Essa aqui foi minha atuação profissional dentro do município de Ilhéus, considerando o estado e o município, né? Então eu trabalhei no Colégio Modelo de 2011 até 2014, com Matilde e Poli, Marione e Poli, depois Matilde e Wellington, depois foi acrescido Paulo para a turma.
E logo depois, dentro desse período, eu perdi 20 horas no modelo e fui passar 20 horas no Colégio Estadual Paulo Américo, com outros 3 surdos. Era Anália, Leandro e Danilo. Essa foi uma experiência diferente. Por quê? Porque aqui era EJA. Então a gente tinha um processo de aceleração dos estudos do aluno, e isso implicava também na aceleração do nosso processo de interpretação. Então muitas vezes a gente não tinha tempo de preparar nada e chegava ali, era despejado o conteúdo em cima dos alunos e em cima de nós, consecutivamente. E logo após isso eu participei do projeto chamado ProJovem Urbano, que foi executado pela Prefeitura e foi executado no Colégio Darcy Ribeiro, que também era uma proposta de educação de jovens e adultos concomitante com a formação profissional. Tá? Dentro desse período, eu fui me formando enquanto intérprete, né? Com contato com surdos e com a possibilidade de estudar sobre a língua de sinais e a atuação do tradutor e intérprete. É bom frisar que saber língua de sinais e ser intérprete são duas coisas diferentes. Tá? Saber a Libras é muito bacana e é importante para toda a comunidade. A gente dá acesso ao surdo através da língua dele. Então é importante que todo mundo, independente de atuar profissionalmente como tradutor, ele conheça a língua brasileira de sinais. Mas para se tornar intérprete é preciso ter conhecimento a respeito de técnicas interpretativas, técnicas de tradução, que são particulares da profissão. Então muitas vezes a gente considera um familiar, né, como intérprete, e aí causa situações como essa que o vereador da crise acabou de citar, né? Onde a gente passa por situações difíceis no ambiente médico, no ambiente escolar, por conta da falta dessa aptidão técnica, que é da profissão do tradutor e intérprete. Mas, tirando essa parte, é elogiável por parte daquelas pessoas que têm outra profissão, que desejam aprender a língua de sinais. Né? Mais do que elogiável, deveria ser uma obrigação de todos nós para acolher essas pessoas que são nacionais do nosso país, mas falam uma língua diferente. Então, durante esse período eu fiz alguns cursos, né, de curta duração, participei de eventos, me formei na graduação em Direito, passei no AB, mas nunca fui pegar a carteirinha, porque eu tenho que pagar a anuidade, eu não queria trabalhar como advogado, eu queria ser intérprete de Libras, como sou até hoje. Passei no ProLibras em 2013, só para falar do ProLibras rapidinho, era um exame que visava fazer com que as pessoas que tinham atuação enquanto intérprete poder atuar regularmente, amparado pela legislação. Mas não era fácil não, gente. Ó, em 2013, se eu não me engano, foram 195 pessoas inscritas para fazer a prova em Itabuna. 2 passaram para ensino, uma delas foi a professora Lucília na época, né? E 5 passaram para a tradução. E uma delas fui eu. Então imaginei 195 pessoas inscritas e só 7 passaram. Você não concorria com ninguém, você concorria consigo mesmo. Você tinha que acertar as questões que estavam lá expostas todas em Libras e, no meu caso, na segunda fase, fazer a interpretação do texto em 2 vias, né? Do português para Libras e da Libras para o português. E mesmo assim, a gente tinha essa dificuldade